Bom dia para o nosso bom Deus, bom dia para todos nós. Estamos aqui, meus amigos, encarnados e desencarnados, para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Nós só temos que agradecer a Deus esta oportunidade, este novo dia, esta nova semana que está começando. Que Jesus nos abrace hoje muito forte. Vamos sentir esse abraço de Jesus. E que Deus nos conduza por caminhos de luz. Então, meus amigos, vamos ouvindo esta melodia, procurando uma posição agradável, relaxando o nosso corpo físico, inspirando e respirando profundamente, visualizando a imagem do Cristo. Vamos conversar com Ele. A mensagem de otimismo do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes. A de hoje é a de número 206. Ela diz o seguinte: não pense de nada valer o seu trabalho e luta, porque outros conseguem tudo sem esforço. O seu esforço não é útil apenas na aquisição de bens e comodidade, mas sobretudo para adquirir firmeza de espírito, compreensão e alegria e paz. Convença-se de poder crescer, mudar situações, corrigir erros, abrir oportunidades. E terceiro, progresso. Não se detenha no desânimo. Você tem o poder de converter o hoje negro no amanhã claro. Está nas suas mãos, na sua direção, modificar as coisas, mudar o destino e ser mais bem-sucedido. O esforço arranca o homem do chão e o coloca no céu. Que linda mensagem para o nosso primeiro dia da semana. É isso aí. Vamos fazer o nosso melhor hoje. Vamos nos esforçar sempre. E vamos acreditar que esta semana vai dar tudo certo. Bom, meus queridos, o capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 17. Sejam perfeitos. E o item é o 4. Bons espíritas. Os bons espíritas. Quem são os bons espíritas? Vamos ver. O Espiritismo, bem compreendido e bem vivenciado, leva o homem a possuir as qualidades descritas para o homem de bem. Essas qualidades caracterizam o verdadeiro espírita, assim como o verdadeiro cristão, pois tanto um quanto o outro são a mesma coisa. O Espiritismo não cria uma nova moral. Ele apenas facilita aos homens a compreensão e a prática moral do Cristo. Oferece uma fé sólida e traz o esclarecimento para aqueles que duvidam ou vacilam. Muitos que acreditam nas manifestações espíritas não compreendem suas consequências, nem seu alcance moral, ou, se os compreendem, não aplicam a si mesmos. Por que isso acontece? Será falta da clareza da doutrina? Não, pois a doutrina espírita não utiliza nenhuma linguagem figurada que possa dar margem a falsas interpretações. Sua essência está na sua própria clareza, e é daí que vem sua força, pois ela explica as coisas de maneira fácil, atingindo diretamente a inteligência daqueles que a procuram. Ela não possui nada de misterioso, que seus seguidores
não estão de posse de nenhum segredo oculto ao povo. Será necessária, então, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não, pois existem homens de reconhecida capacidade intelectual que não a compreendem, enquanto que pessoas comuns, jovens recém-saídos da adolescência, aprendem-na com admirável facilidade, até mesmo nos seus detalhes mais sutis. Isso acontece porque a parte material da ciência não requer mais do que os olhos para ser observada, ao passo que a essência do espiritismo requer um certo grau de sensibilidade que independe da idade ou do nível de instrução da criatura. Essa sensibilidade pode ser chamada de maturidade do senso moral. Essa maturidade que lhe é própria corresponde ao grau de desenvolvimento que o espírito encarnado já possui. Em algumas pessoas, os laços que as prendem às coisas materiais estão ainda muito fortes para permitir que o espírito se desprenda das coisas terrenas. O nevoeiro que as envolve impede-lhes a visão do infinito. Eis porque não conseguem romper facilmente com seus gostos e com seus hábitos, pois não compreendem que para existir algo melhor do que aquilo que possuem. Não compreendem, vou repetir, não compreendem que possa existir algo melhor do que aquilo que possuem. A crença nos espíritos, para essas pessoas, é um simples fato que não modifica em nada suas tendências instintivas. Enxergam apenas um raio de luz, insuficiente para orientá-las e despertar uma vontade decidida que seja capaz de modificar seus pensamentos. Elas apegam-se apenas aos fenômenos espíritas, do que a moral, que lhes parece banal e monótona. Pedem aos espíritos para terem acesso de imediato aos novos mistérios, sem procurar saber se já se tornaram dignas de conhecer os segredos do Criador. São espíritas imperfeitos, porque não se desenvolvem e acabam se afastando dos seus irmãos em crença, pois recuam antes a obrigação de se reformarem. Preferem reservar suas simpatias para os que possuem as mesmas fraquezas ou prevenções. De qualquer forma, aceitar os princípios da doutrina espírita é um primeiro passo que facilitará o segundo numa outra existência. Aquele que pode ser qualificado como verdadeiro espírita já se encontra num grau superior de adiantamento moral. Seu espírito já possui um domínio maior sobre a matéria. Por isso, tem uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina espírita fazem vibrar nele o lado espiritual e ainda permanece adormecido nas outras criaturas. Podemos dizer que ele foi tocado no coração, que sua fé tornou-se inabalável. O espírita é como um músico que se comove com os acordes, enquanto que a maioria ouve apenas o som. O verdadeiro espírita é reconhecido por sua transformação moral e pelos esforços que fazem para dominar suas más tendências. Enquanto o homem comum
se satisfaz com seu horizonte limitado, o espírita compreende a existência de alguma coisa melhor e procura libertar-se para atingi-la. Ele sempre conseguirá, se tiver uma vontade firme e determinada. Que assim seja. Então, meus amigos, vamos aqui também entender esta explicação de Kardec com relação aos bons espíritas. E quem são esses que já são considerados os espíritas? Quem são os espíritas? Espíritas são todos aqueles que seguem os ensinamentos do espiritismo, essa doutrina codificada por Kardec, considerada a terceira revelação de Deus pelos espíritos. A doutrina que tem por objetivo a transformação íntima do homem. Portanto, todo espírita é cristão, pois ser cristão é seguir o Cristo. E quem são os bons espíritas? Os bons espíritas são aqueles que já compreendem suas imperfeições e com um esforço diário, dia após dia, faz o seu melhor para vencer suas más tendências. Então, por mais errados que sejamos, nós podemos fazer nossa transformação moral. Basta querer, como diz Kardec. E essa transformação, ela não depende de religião, de crença, apenas do nosso querer. Veja o exemplo de Paulo de Tarso. Quando ele ainda era Saulo. Saulo, ele era o maior perseguidor dos cristãos. Ele perseguia e matava os cristãos. Mas aí, no caminho para Damasco, ao atravessar uma estrada, ele viu uma luz. Esta luz era Jesus. E aí ele enxergou a verdade. A partir desse momento, ele se transformou em Paulo. E passou a ser ele saiu de um grande perseguidor para o maior pregador do Evangelho. Então, meus amigos, a vida, ela nos oferece dois caminhos, o certo e o errado. E aquele que nós devemos seguir só depende de nós mesmos. Porque qualquer um dos caminhos escolhidos vai nos transformar, seja para o bem ou seja para o mal. Se nós seguimos o Espiritismo, essa doutrina consoladora, e queremos nos considerar bons espíritos, nós precisamos deixar Deus tocar em nosso coração. Nós precisamos buscar sempre a prática do bem em todas as situações. Precisamos cultivar a gratidão, buscar o conhecimento dessa doutrina maravilhosa através das obras de Kardec e várias outras obras maravilhosas que já tem aí, que Chico psicografou. Nós precisamos realizar estudo do Evangelho do Lar. Nós precisamos sempre ser um exemplo de conduta espírita cristã, através das nossas mudanças de hábitos, das nossas atividades, mudança de pensamento,
E principalmente, precisamos buscar ser sempre um instrumento de Deus por onde a gente passar. Isso é ser um bom espírito. Se ainda não conseguimos isso, vamos pedir a Deus que nos dê força, que aumente a nossa fé, para que a gente possa conseguir ser um seguidor do Cristo, ser um bom espírito, ser cristão. Vamos pedir a Jesus que Ele nos ilumine, nos mostre o caminho que devemos seguir e vamos fazer a escolha certa. Neste momento, nós só temos que agradecer a Deus, agradecer por tudo, por este dia maravilhoso que está começando, por esta passagem do Evangelho, por mais um esclarecimento. Agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas na semana que passou, a semana que está entrando. Agradecer a Deus pela família, pelos amigos, parentes, vizinhos, por este mundão, este planeta tão iluminado. E vamos pedir a Jesus, juntos, formando uma corrente, paz para o nosso mundo, paz para o nosso Brasil. Que Deus toque no coração dos nossos governantes. Estamos passando por um período de crise. Precisamos manter a fé, orar por aqueles que já partiram, que já se encontram no mundo espiritual. Orar pela nossa família, por nós mesmos. Orar por aqueles que estão nas guerras, aqueles que estão nos hospitais, nas prisões, pelas crianças, os jovens, os nossos idosos. Enfim, orar sempre, pedindo luz, muita luz, para cada um de nós. E que Deus nos abençoe, hoje e sempre. A reflexão final, ela diz o seguinte: existe um ditado que diz: quem um dia se mata, no outro se arrepende. A vida sempre nos traz novas alegrias e momentos melhores depois das tempestades. Confie. Inunde o coração de afeto e esperança. Não perca a fé e jamais desista de sonhar. Tudo pode acontecer e o futuro ser o seu melhor. Muita paz e muita luz para todos nós. Que assim seja, assim é e assim será. Graças a Deus.